A Agência Nacional de Vigilância Sanitária discute hoje se libera a venda de cigarros eletrônicos aqui no país. Atualmente, a venda do chamado vape é proibida, mas a indústria tabagista pede a revisão das regras, argumentando que os cigarros eletrônicos podem ajudar os fumantes a abandonar o vício. Será, hein? Acontece que parte da equipe técnica é contra a liberação e quer manter a proibição formalizada em 2009. Há ainda a possibilidade de um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Os médicos alertam que o cigarro eletrônico pode ser mais prejudicial do que o cigarro, causando câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares, como infarto, morte súbita e hipertensão arterial. Para saber mais, a gente faz conexão com a Margarete Dalcomo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Como que a sociedade acompanha essa análise da Anvisa de hoje? Ela foi suspensa agora há pouco para o intervalo, mas deve ser retomada em breve. Sim, boa tarde, obrigada pela oportunidade de aqui falar para os seus espectadores. A nossa expectativa é, obviamente, uma expectativa tensa, porém, nós reconhecemos o poder de influência da indústria tabagista, de sedução, de ilusão das pessoas. Nós reconhecemos que isso existe, é um fenômeno extremamente triste, porém real, né? Agora, do ponto de vista médico, o que nós, institucional e pessoalmente, esperamos é que o Brasil dê de novo um exemplo, não só pioneiro na regulamentação dos dispositivos eletrônicos de fumar, que já tem vigência desde 2009, mas que, sobretudo, nesse momento do mundo, em que todos os países que liberaram os cigarros eletrônicos estão em processo, ou a maioria deles, em processo de revisão. Inclusive o Reino Unido, que liberou para os maiores de 18 anos, na expectativa de que fosse um objeto de redução de danos, e isso, obviamente, não se mostrou verdadeiro. As pessoas que passam proveito não conseguem abandoná-lo de nenhuma maneira. Assim como as crianças ou os menores de 18 anos passam a comprá-lo de maneira ilegal e irregular, como se faz hoje no Brasil. De modo que nós achamos que essa é uma tarefa da fiscalização e que o Brasil deve manter, por todas as razões do mundo, né, inclusive pelo fato novo, após a última reunião da diretoria colegiada da Anvisa, de que vários países europeus que liberaram a princípio estão em processo de revisão dessa liberação, dado ao fato de que o dano em saúde, o custo que isso vai ser para os sistemas de saúde das crianças e adolescentes que vão seguramente adoecer, dessa nova legião de dependentes que está se criando com os vapers no mundo, e menos no Brasil, porque pelo fato do Brasil não ter essa liberação, nós ainda conseguimos ter um número que, diante da nossa população, não é tão grande como em outros países, proporcionalmente, e a nossa expectativa é uma expectativa confiante de que a Anvisa, que deu votos tão bem consubstanciados na reunião passada, mantenha essa mesma posição, e o Brasil seguramente dará um belo exemplo para o resto do planeta. Doutora, só para deixar bem claro para todo mundo que acompanha aqui o Conexão Record News, nós já exibimos diversos casos, várias reportagens mostrando as complicações para a saúde de quem usa o cigarro eletrônico. Então, o que a gente pode dizer do cigarro eletrônico em relação ao cigarro tradicional, que também não é bom? Ele é pior realmente? Sim, ele é pior na medida em que essas crianças, elas começam a fumar numa idade muito pequena ainda, né? Tem de criança de 10 anos que começa a fumar esses dispositivos eletrônicos aquecidos, como nós chamamos. A concentração de nicotina, das quais eles são compostos, é muito mais alta do que os cigarros convencionais, de modo que esses jovens ficam iludidos, achando que vão fumar depois que começarem quando quiserem. Não, eles não vão fumar quando quiserem, eles vão fumar porque o cérebro deles vai determinar que estão dependentes e vão, portanto, fumar o tempo todo.
Esses dispositivos são compostos por centenas de substâncias químicas, das quais nós sequer conhecemos todas elas, mas nós conhecemos algumas que são extremamente nocivas, como o próprio propileno glicol, que quando entrando em combustão é altamente cancerígeno. Então, em última análise, o dano para o aparelho respiratório vai gerar um imenso custo para os seguros e os sistemas de saúde, dado ao fato de que esses adolescentes e crianças vão ficar doentes numa idade muito mais jovem e nós vamos ter que tratar doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer do pulmão em pessoas jovens de 30 anos de idade, porque terão 20 anos aí de exposição, caso isso não seja mantida a regulamentação que o Brasil deu um tão bom exemplo, digamos, há quase 15 anos atrás. Doutora, olhando a fumaça do vape, a gente tem a impressão que ela é mais densa em relação ao do cigarro tradicional. Como a Anvisa nem liberou a comercialização, eu imagino que a gente nem sabe o que tem dentro de cada dispositivo de forma precisa, né? Não sabemos. Nós não sabemos. E a desculpa de que, ao eventualmente liberar para comercialização, nós saberemos, também não é verdadeira. Não é verdadeira, porque os dispositivos são de diversos modelos, de diversas, digamos, composição. Né? A própria pessoa pode ter acesso e dar uma quantidade de nicotina diferente, ainda somado a isso, flavorizantes, odorizantes, tudo isso, nada que entre em combustão pode fazer mal para o aparelho respiratório, sobretudo de crianças e jovens que sequer terminaram ainda o seu crescimento e a sua maturidade. De modo que a nossa expectativa é que tudo isso, que tem uma quantidade imensa de referências e consistência, eu diria, científica, com evidências do tipo 1A, que é a mais sofisticada e a mais precisa que existe, isso nós já podemos ter pela informação disponível, seguramente deverá levar a Anvisa, é a nossa expectativa, é o que nós confiamos e esperamos, a uma decisão não apenas sensata e justa, mas uma decisão inteligente para o país, tanto do ponto de vista da saúde, da economia da saúde, mas na própria economia do país. Agora, doutora, o que muita gente pode estar se perguntando é o seguinte: se é proibida a venda, isso é fato, né? Isso desde 2009, como é que o acesso é tão fácil? Né? Onde que o país está falhando e quem é que está falhando? Os órgãos fiscalizatórios, né? Você tem que entender que grande parte, houve uma enorme apreensão recente, né? A Polícia Federal hoje tem uma quantidade imensa de milhares, né? Que eu não poderia dizer quanto, né? Apenas eles poderiam de apreensão de entrada no país irregular, né? De diversas procedências, de diferentes lugares, né? Então não há dúvida de que nós precisaríamos ter, inclusive, parte dessas amostras para estudar, para sabermos de maneira, digamos, oportuna de que eles são compostos e subsidiar um pouco melhor aquilo que nós estamos dizendo. Mas nós sabemos, de tudo que nós conhecemos até o momento, as evidências, como eu disse, são enormes, de que, sem dúvida nenhuma, isso é altamente nocivo para a saúde humana. Então, isso é o mais importante. E que nem arrecadação de impostos, né? Falar em arrecadação de impostos diante de algo que é tão nocivo e faz tão mal é absolutamente antiético, inoportuno, para eu usar os adjetivos mais leves que eu poderia usar, né? Eu diria mesmo, em outras palavras, que é anti-humano. Doutora, diante desse cenário todo, a gente lembra então que a Anvisa segue analisando hoje se libera ou não essa venda dos cigarros eletrônicos no país, mas eu acho que o importante aqui é a gente criar realmente uma conscientização das famílias, né? Para que os pais conversem com seus filhos, para que haja um diálogo sobre o tema, porque com saúde não se brinca. Exato, nós conversamos com muitas famílias, nós temos atendido, eu particularmente tenho atendido adolescentes de 16 anos, em que eu ouvi de pai, de mãe, né, dizendo: doutora, eu achei que era algo glamuroso, inocente, o primeiro que ele fumou fui eu que comprei. Né, porque são pessoas de classe média alta, que viajam, né, ou seja, os vapers ainda
não são um problema das classes menos favorecidas no Brasil. Ainda está restrito os 2 milhões, mais ou menos, de usuários que nós sabemos que existem no Brasil, de todas as idades, mas majoritariamente muito jovens, de tenra idade mesmo, 10, 12 anos de idade, que têm acesso a isso. Embora seja proibido nos colégios, nas salas de aula, eu ouço os depoimentos das famílias e dos próprios usuários. E eles dizem, nós fumamos nos banheiros dos colégios, porque tem pouco cheiro, né? O odor é mais sutil. A fumaça tão tóxica também contamina e outras pessoas que são chamados fumantes passivos. Então, na verdade, em última análise, todas as modalidades, né, com todos os nomes diferentes que esses dispositivos têm, dessas formas, às vezes, tão glamourosas, iludindo os usuários, sem dúvida nenhuma, tudo isso é uma criação, que eu diria, uma criação profundamente infeliz do homem. Olha que alerta importante a doutora Margarete trouxe para a gente, né? Crianças de 10 anos já fumando escondido em banheiros de escola. Então, realmente fica o alerta para que haja um diálogo em casa. Na verdade, informação é fundamental. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos alertas e vamos acompanhar a decisão da Anvisa. Uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada e boa tarde a todos os espectadores.